O Débora e Fábio, eu queria falar um pouco, acho importante, sobre esse caos na cidade de São Paulo. A gente teve, não tem um ano, né? Nem me lembro o mês que Novembro. foi. Novembro do ano passado. A gente viveu algo parecido e isso se repetiu. Alguém vai dizer que a culpa é da Enel, a culpa é da prefeitura, a culpa é da agência reguladora, a culpa é. A gente pode procurar culpado onde a gente quiser. Agora, a gente tem um problema muito sério. A gente tem 1 milhão de árvores na cidade de São Paulo, metade delas ligadas, grudadas na rede de fios. A gente tem 700 ou 750 mil postes na cidade de São Paulo e a gente tem 20 mil quilômetros de fio suspenso. Como é que isso pode funcionar? Não tem como funcionar direito. Agora, quando a Enel assumiu o contrato da CPFL, quando a Enel assumiu a gestão destes contratos, as árvores já estavam aí. Pode procurar em grandes cidades, não existe isso do jeito que é em São Paulo. Árvores em qualquer lugar, espécies as mais variadas. Tem uma quantidade de espécies em São Paulo que é uma brutalidade. Árvores, como é que você pode monitorar 1 milhão de árvores? Me diz. Como é que você pode... vamos monitorar 500 mil árvores. Como é que você monitora 500 mil árvores? A gente tem que discutir isso. Como é que você pode ter um sistema que promete fazer o aterramento dos fios, né, o enterramento dos fios, se a gente tem 20 mil quilômetros, estão falando, vamos enterrar 200 quilômetros por ano, daria 100 anos para enterrar. E nós não estamos conseguindo, nós não conseguimos enterrar 100 quilômetros por ano. Depois, tem alguns nós que são importantes que a gente não pode deixar de discutir. Primeiro, a conta de luz no Brasil tem uma carga tributária de 50%. Em qualquer país do mundo é 10%. Então a gente tem uma conta que é cara para o consumidor final, mas metade são impostos, contribuições, tributos. A outra metade é que vai para a empresa de energia. Em qualquer país civilizado, 10% vai para o governo, 90% vai para as empresas. Então as empresas, a cada 100 dólares que elas cobram aqui, elas recebem 50. De cada 100 dólares que elas cobram em outros lugares, elas recebem 90. Ou seja, se a conta de luz for mais barata em outros lugares, ainda assim as empresas recebem mais. Como é que uma empresa pode simplesmente pegar e fazer uma série de investimentos que não estão previstos no contrato se ela não recebe para isso? Aí alguém vai dizer, mas então esse contrato é mal feito. Perfeitamente. Então, como é que sai um contrato mal feito como esse que expõe uma cidade como São Paulo a essa gestão esquisita? Nós vivemos uma experiência em novembro do ano passado que nos serviu de lição para esse ano. Quantas equipes de manutenção uma empresa como a Enel deixa à disposição para um evento climático desse tipo? Quantas? Quantas equipes a Enel deveria deixar? Então você tem um desafio muito complicado. Eu falei da conta. Tem também a questão regulatória. Por que o saneamento ele é monitorado pelo município, mas o contrato de luz de uma cidade como São Paulo é monitorado e administrado por uma agência reguladora federal? Por que não é uma agência da cidade de São Paulo ou da região metropolitana? Não é, simplesmente não é. Não é porque é assim que é o contrato. Por que o Congresso Nacional não muda isso? Quais são os interesses envolvidos? Quem são os integrantes das agências reguladoras? Quem é que indica os integrantes das agências? São os senadores? Muitas e muitas vezes, olha, pode procurar que vai achar. O nome indicado é um nome de um acordo. Não é o governo escolheu, como escolhe o ministro do Supremo, e aí o Senado vai lá e vota, e assim, ainda assim dá problema. Não, é um acordo porque o senador A, porque o senador B quer indicar aquele nome. Sabe-se lá como esse nome apareceu, que interesse esse nome defende, aí esse nome é aprovado. Então, a composição das agências, elas deveriam ser independentes, elas deveriam estar acima dos contratos, elas deveriam estar vigiando as empresas privadas, não vigiam.
como deveriam vigiar. Me refiro à palavra fiscalização. Vigiar é uma palavra até infantil. Fiscalizar. Não fiscalizam do jeito como deveriam fiscalizar. O que acaba acontecendo é que as empresas têm um mando mais forte do que deveriam ter. Então são contratos mal feitos, uma fiscalização deficiente. Só que essa fiscalização, se a gente pegar, por exemplo, o contrato que regula a concessão da Enel, não imagine que esse contrato está sendo quebrado pela Enel. Porque se a Enel estivesse quebrando o contrato, imediatamente ela poderia ser decretada a caducidade desse contrato. Mas não dá para dizer isso. Então, nós temos um problema estrutural, grave, complexo, que não é discutido no Brasil. Não é discutido no Brasil. Não dá para culpar as árvores que sempre estiveram aí, não dá para culpar os fios que sempre estiveram aí, não dá para culpar os postes que sempre estiveram aí. Os eventos climáticos extremos, eles acontecem. Agora, por que países que viveram eventos climáticos radicais, e a gente viu agora o furacão Milton, a gente viu problemas na França, em outros países, não acontece a mesma coisa? Por que aqui a gente fica 24, 48, 72 horas? Quantas horas já tem gente sem luz na cidade de São Paulo? É razoável um negócio desse? Não está certo. Então, a gente tem que partir do seguinte princípio. Se tudo deve ser feito para o consumidor ou para o cidadão, porque tem serviço público que não é para o consumidor só para quem paga, é para o cidadão. Digamos que eu esteja transitando pela cidade de São Paulo, não seja morador daqui, more em outra cidade, com outra concessionária, ainda assim eu sou um cidadão, eu tenho o direito de me deslocar pela cidade de São Paulo sem ficar parado no escuro. O risco para a segurança, como é que pode funcionar tudo à base de gerador? Não faz o menor sentido, parece que é voltar no tempo. Então, o cidadão e o consumidor têm todo o direito de dizer: este sistema não funciona. E o sistema não funciona. Não está funcionando direito. Agora, ele tem lógica? Ele tem lógica. Dá para simplesmente criar uma regulação para a exceção? Então vamos criar uma regulação para a exceção. As empresas de energia vão ter que ter uma quantidade monumental de equipes. Quem é que paga essa conta? Porque não será o contrato. Não dá para simplesmente você chegar para o consumidor e aumentar a conta ainda mais. Volto à questão inicial. Não é razoável ter uma carga de 50% sobre energia, enquanto outros países têm 10%. A gente tem que cobrar uma montoeira de dinheiro para poder chegar na mesma quantidade de recursos para passar por uma empresa, seja privada, seja estatal. E aí a gente faz tudo meio que pela metade. Então a gente privatiza a distribuição, mas toda a estrutura de controle e fiscalização continua a ser feita como era feita antes, por um jogo de interesses que favorece o Congresso, favorece o Senado, favorece a burocracia, não está de olho no cidadão. A gente não fez uma privatização de verdade preocupada com o cidadão, preocupada com o consumidor. Não fez. E toda a estrutura hoje é feita para favorecer o Estado. Então o Estado não quer abrir mão de poder, o Estado não quer abrir mão de receita, o Estado cobra 50% e não tem nenhuma responsabilidade sobre a gestão da energia elétrica. Faz um serviço porco na fiscalização, não tem cabimento. E aí vira uma discussão eleitoral, que é o que a gente está vendo, vira uma discussão eleitoral. Então, o prefeito da vez, que no caso é o Ricardo Nunes, é o culpado aos olhos da candidatura de oposição do Guilherme Boulos. Isso vira uma discussão eleitoral. Mas a gente, mesmo no ano sem eleição, mesmo em outros anos, a gente tem um problema gravíssimo que tem que ser discutido. Eu sei que parece complicado demais, e o setor elétrico é complicado demais. Eu certa vez sentei com especialistas do setor elétrico e é uma loucura você entender direito. Por exemplo, se você vai lá e faz um investimento na sua casa e coloca energia solar, por exemplo, você se credencia para pagar menos conta de luz. Você tinha um dinheiro, investiu e paga menos conta de luz. O que acontece com os custos do sistema, que passa a ter uma receita menor? Cobra mais de quem tem menos. Quem não tem esse dinheiro acaba tendo que pagar essa conta. Então, olha o nó que é o setor elétrico, onde uma empresa se comunica pessimamente,
o serviço de atendimento deles é absolutamente discutível, não estão entregando o que deve. Agora, eles têm que vir a público, a Enel, e falar, olha, a gente está trabalhando da seguinte maneira, desse jeito aqui. Nós temos tantas equipes, temos isso, temos aquilo, e a estrutura não tá funcionando, não está à altura das necessidades da cidade de São Paulo num momento como esse. Ah, mas o vento foi grande, não foi grande? O fato é, neste episódio agora, a quantidade de estrago foi menor do que no ano anterior. Como é que explica ter tanta gente sem luz até essa altura do campeonato? Então é um negócio muito mal resolvido. Eu tô trazendo esse tema porque é impossível que esse não seja um dos temas centrais do debate de hoje. Independente de ser uma discussão eleitoral, tem uma discussão na cidade de São Paulo, a cidade mais rica do país, e todo o entorno da cidade, toda a região, quando a gente pega a macro-região, a região metropolitana, nas mãos de um nó que não tem cabimento. Não tem paulistano hoje que não esteja preocupado com isso. Como é que eu faço? Imagina a gente agora preocupado com lanterna, com vela, no último apagão, e eu fiquei dias sem luz, eu também perdi tudo. Tudo que tinha na minha geladeira, eu perdi tudo. Quantas pessoas hoje estão sem nada? Gente colocando nas redes sociais foto da geladeira virando armário. A geladeira você pode guardar sapato, porque não vai nem esfriar o sapato, que virou tudo armário. Então, tá errado. Qual é a forma de resolver? Nós só não podemos achar o seguinte, tá certo, é assim que tem que ser, e o consumidor e o cidadão tem que se virar. Não, tá errado. Tem que mudar. O que tem que mudar? Tem problema legislatório, tem problema regulatório, tem problema de gestão, vários. Nós temos que sentar e fazer com que os atores responsáveis por isso discutam para chegar numa solução, porque o que não pode é essa coisa de quinto mundo. Nós temos gente sem água no Brasil, nós temos gente sem esgoto no Brasil, são problemas estruturais. Agora, nós temos gente que tinha luz. Não é que nós estamos querendo iluminar lugares onde não tinha luz. Nós temos todo mundo que está reclamando tinha luz, de repente a luz apagou. Isso não pode ficar do jeito que está. Essa estrutura do jeito que está funcionando hoje está errada. Nós temos que discutir e temos que avançar. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.